Ao vivo com Silmar César Miller e os destaques do mercado agrícola. Bom dia, Silmar. Bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do nosso Terra Viva. Está um dia horrível hoje em São Paulo. Faz frio, chove, está cinza. Passarinho está encolhido lá no galho da árvore, assim com a cabeça para dentro, assim, e não sai de jeito nenhum, viu, Silmar? Mas a chuva é bem-vinda, Tavinho, está precisando. Sempre bem-vinda, estava muito seco, é bom que chova assim, e segundo as informações da Climatempo, vai chover a semana toda. Amém. O que temos para hoje aí, nas commodities agrícolas e no mercado financeiro? Tavinho, commodities agrícolas com predominância de quedas nesta quarta-feira. Milho na Bolsa de Chicago caindo 0,8%, o trigo cai 1 ponto percentual, arroz em casca também 0,5%. Na contramão, a soja que abriu o dia em queda, agora opera com leve alta, 0,3%. Bolsa de Nova York com o algodão buscando uma pequena recuperação depois da queda de ontem, está subindo agora em torno de 0,6%. Açúcar bruto em Nova York também sobe um pouquinho, 0,3%. Na contramão, tá vindo o café, está despencando aqui, o café arábica 2,1%, cacau também cai 0,9%, suco laranja também, pequena desvalorização de 0,1%. E o destaque aqui para o boi gordo, tá vindo, continua caindo. No mercado futuro, agora em torno de 0,2%, mas também no mercado físico. Estou vendo quedas aqui em Cuiabá, Marabá, no Pará, sul de Goiás também, Araçatuba também. Sul de Goiás aqui uma queda de 1,9%, R$ 265 a arroba. Está complicada a situação do boi também. Pleno entre safra, também chegando no pico da entre safra, quando normalmente falta boi e o preço sobe, e não é isso que está acontecendo. Infelizmente, o preço não está satisfatório para os nossos pecuaristas. Petróleo lá fora subindo 1,9%, petróleo tipo Brent negociado agora a 94,90 dólares o barril. Mercado financeiro mais calmo hoje, dólar que subiu muito ontem está caindo agora 0,1%, R$ 5,18. E o índice Bovespa, o mercado de ações na B3, com a leve alta de 0,5%, depois do tombo de mais de 2% no dia de ontem. Esse é o cenário do mercado no momento, também. Para quem está dando pulos aí de susto ainda com os preços da carne aí, nos açougues e supermercados, a dica, hoje eu fui e comprei um lombo e uma costelinha suína por preços bem acessíveis. Então, fica a dica aí para o pessoal, né, Silmar? Você também é fã de uma carne suína, né? Sou fã da costelinha suína, sem dúvida nenhuma. Tem que se encontrar aquilo que eu gosto, mas tem alternativas aí. Tá bom. Vem cá, eu acho que o grande destaque do dia é essa decisão do Parlamento Europeu aí, de querer proibir importações de produtos, de alimentos de países que eles consideram desmatadores, né? Vamos botar aí entre aspas, porque os critérios que eles usam são mensurados não pelas nossas organizações oficiais, como o INPE, Ministério da Agricultura, CNA, etc. e tal, mas sim pelos verdinhos que os orientam. Isso pode prejudicar o Brasil, Silmar, porque nós temos os nossos dados que são exatamente contra os dados dos verdinhos. E uma coisa, a França está aí com problema de produção e a França está na Comissão Europeia, né? Está na zona do euro. A França vai deixar de importar do Brasil para importar o que e de quem? Nós temos problemas mundiais aí de produção de alimentos por conta de estiagem, guerra, conflitos sociais e etc. e tal. Enfim, vamos aguardar, mas de qualquer forma é uma decisão que tem que ser aprovada por todos os 28 membros, se eu não me engano. Qual é a sua avaliação disso? A gente já comentou superficialmente isso ontem, Tavinho, né? Essa decisão aqui vai longe ainda. A aprovação agora do parlamento, que agora vai para a decisão individual de cada país, né? Então tem muita água a rolar pela frente, vai longe, mas de qualquer forma não deixa de ser uma pressão contra o agronegócio brasileiro, que é preciso contestar da forma devida, né? Está havendo falta de uma contestação realmente eficiente com relação a essa questão. A gente sabe o que é a agricultura brasileira, qual é a proporção de alguma coisa que existe na região da Amazônia, em áreas desmatadas recentemente, que é o caso. Área desmatada há 500 anos atrás ou 50 anos atrás não conta, né? Obviamente. Mas áreas desmatadas mais recentemente são coisas marginais, né? Um pouquinho de soja ali, um pouquinho de boi acolá. É mais questão de mineração do que agricultura, né, também. E tem outras culturas perfeitamente adaptáveis à Amazônia. O caso do próprio cacau, por exemplo, no Pará, são mais perfeitamente integrados à natureza local.
Então, são questões a esclarecer, ou seja, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Vamos deixar bem claro onde é que está o grosso da agricultura brasileira, que não tem nada a ver com a área desmatada na Amazônia, aliás, não tem nada a ver com a própria Amazônia, né? E deixar claro isso. Eu acho que está faltando realmente são dados que possam ser mostrados claramente para contestar esse tipo de alegação da pressão ambiental desses grupos aí da União Europeia que conseguiram essa primeira vitória no Parlamento Europeu. Mas eu acho que a coisa vai longe ainda. Enquanto isso, claro, temos que nos preparar para contestar devidamente todas essas questões. Vamos botar em números aí, eu não tenho precisamente, mas a gente sabe que, por exemplo, o grosso da produção agrícola e no campo e pecuária do Brasil está concentrado no Sudeste e Sul, por exemplo, né? E daí no Centro-Oeste. O Centro-Oeste foi desmatado por motivos óbvios, para conquistar a terra e não perder. Houve o incentivo, inclusive. Por isso que quando chamam hoje os fazendeiros de desmatadores do Centro-Oeste, não, eles ganhavam a terra e se não desmatassem, não ganhavam o título de posse da terra, porque o Brasil precisava proteger as suas fronteiras em direção à América Latina. Né? É isso. E Malimar era uma região que, de pau torto lá, árvores tortas e pequenas, o chamado Cerrado, tem o seu ecossistema, né? Enfim, tem tudo, mas a região se mostrou com um potencial enorme de solo pobre e, quando corrigido, é hoje um grande celeiro do Brasil, não só na agricultura, como também na pecuária. Sudeste e Sul foram desmatados lá desde que o Brasil é Brasil, né? Desde o Império. E mesmo no sul do Brasil, o seu Rio Grande do Sul, lá e o oeste de Santa Catarina, também foram desmatados para proteger fronteiras contra invasões de argentinos e uruguais, etc. e tal. Então, o que sobra isso? Eu estava vendo um dado outro dia, se eu não me engano. O Brasil acho que tem entre 37% e 40% da sua área utilizada para a agricultura. Aí acho que sobram 17% ou 20% para os quilombolas e reservas indígenas e parques florestais, e tem aproximadamente 35% a 39% de área preservada de floresta. Ué, é o quê? Você contar o seguinte, Davi, nós temos uma área imensa de pastagem, a principal área cultivada aqui no Brasil é a área de pastagem, né? E a pastagem degradada, né? Os números são imensos, falam que tem 50 milhões de hectares aí. Tudo isso pode ser ocupado pela agricultura, que é uma forma de recuperar esses solos, né? Sim. Degradados, né? Então, o Brasil não precisa da Amazônia para aumentar a sua produção agrícola. Tem muito espaço ainda para ser conquistado, exatamente nessas áreas degradadas de pecuária no passado. E mesmo porque, Silmar, vamos lá, a política de governo não é desmatar a Amazônia para a pecuária e para a agricultura. A política do governo é de manter o ecossistema e a produção local, fixando o nativo aonde ele está, o ribeirinho, ou seja, o do interior, mas tratando de produtos alternativos com exploração natural e racional da floresta amazônica. Ué, qual é o problema? O Brasil tem um código florestal aí que é exemplo para o mundo inteiro, né? Exatamente no sentido de preservar isso. Já leva anos, né? Então precisa mostrar mais essas coisas lá fora, né? Que são pouco entendidas, né? São pouco compreendidas. Até por falta de ação nossa mesmo, né? E sempre vamos lembrar, né, que a Europa também foi uma imensa floresta no passado, na época do Império Romano. Toda a parte norte da Europa era mato só, né? Cheio de selvagens lá dentro e está tudo desmatado hoje para produção agrícola também em cidades, né? Quem é a França para vir amolar a gente? Tem alguma árvore em pé na França? Na Espanha? Portugal, não. Quando pega fogo lá, é floresta plantada. Mas Portugal não amola a gente. Agora, a França amola. A Alemanha amola. O que tem lá plantado não é nem pinos. É para ter da concorrência, né? Lá tudo é totalmente subsidiado, né? Para ter a produção, então qualquer coisa que entra lá do Brasil significa concorrência. E tem a pressão não só dos ambientalistas, mas dos próprios agricultores franceses, né? Que tem uma força de pressão muito grande junto ao parlamento francês e, consequentemente, também no parlamento europeu. É verdade. Eu me lembro de outro dia aqui, e eu não vou esquecer mais, porque certas coisas eu não esqueço, que o governo da França desenhou um projeto para se tornar autônomo na produção de soja e até exportador de soja. Nós vamos produzir aí agora quanto? 127 milhões de toneladas de soja, né? Demos até a notícia há pouco aqui. A França produz o quê? 2 milhões? 3 milhões? Não, a oleaginosa da França é fraca, né? Mas é cereais mesmo, trigo e milho. Né? O grosso lá é a produção de trigo e milho. Então vai precisar de produtos de outros lugares. Bom, vamos deixar a história correr, a gente acompanha, tá bom?
Sem dúvida. Boa chuva para você, bom frio e até amanhã.